O turismo rural é uma atividade que vem crescendo e se organizando no Paraná, reunindo principalmente produtores ligados à agricultura familiar. Em Rio do Salto, distrito de Cascavel, um casal que se mudou da cidade para o campo viu nisso uma alternativa para aumentar a renda. Experiências e estilos de vida diferentes dos centros urbanos estão sendo cada vez mais procurados. E o turismo rural representa essa oportunidade. O Censo Agropecuário do IBGE indica que nos próximos anos, cerca de 120 mil propriedades no Brasil estejam diretamente relacionadas às atividades de turismo rural. A hospitalidade, o contato com a natureza e os processos produtivos das comunidades chamam a atenção de quem almeja a tranquilidade do campo. O Rancho Cabeça de Vaca fica a 40 quilômetros de Cascavel, no distrito de Rio do Salto. Nós vamos conhecer a história de uma família que decidiu investir no turismo rural aqui na nossa região. O rio que dá nome ao distrito corta o rancho e enriquece ainda mais a paisagem da cabana, que foi construída em uma parte mais reservada. O Tiago e a Denise se mudaram para a chácara há 3 anos. O objetivo era investir em uma propriedade rural para desacelerar da rotina da cidade. Com uma área de pouco mais de um alqueire, o refúgio trouxe uma surpresa: a oportunidade de empreender no campo. Eu sou professor, né, AD administrador, a gente tinha também alguns empreendimentos anteriores, né, mas aí sempre com aquele desejo, né, de um retorno, né, a Denise de família do interior, né, aqui de Toledo. Eu não sou do interior, sempre fui urbano, mas aí quando a gente começou a namorar, acabei me encontrando com esse estilo de vida, assim, bastante interessante. A Denise meio que me converteu, né. E... Pezinho do mar virou pezinho do sul. Eu sou do litoral do Paraná, de Paranaguá, né? Mas aí o sítio aqui a gente comprou tem 3 anos, né? Compramos há 3 anos e aí de 2 anos para cá a gente está morando aqui. E a intenção sempre foi, desde o começo, viver, né? Tipo, um espaço para a gente produzir a nossa vida mesmo, né? A ideia do turismo, de receber pessoas de fora, surgiu como uma consequência das redes de relacionamento que a gente já tinha anteriores, né? Então, sempre muitos amigos e tal, mas a nossa preocupação inicial sempre foi ter um espaço de produção da própria vida, assim. Por isso que hoje, às vezes, o pessoal pergunta, então vocês têm um hotel fazenda ou é um hostel? Eu falei, não, é a nossa casa, né? É a nossa casa. Antes de qualquer coisa, é a nossa casa, é onde a gente vive, onde a gente, né, tá criando a nossa filha que nasceu há pouco tempo, é onde a gente, né, hoje, basicamente, o sítio anda sozinho, né? Não precisa de nenhuma renda externa, então é um pouco dessa ideia, assim, né? Você disse que foi uma consequência, né? Ao longo do tempo, aí, com o passar do tempo, as pessoas foram criando interesse e vocês acabaram entrando aí numa rota de turismo rural, né? Como que foi isso? Tudo começou com esse contato dos amigos, e aí devagarinho as coisas foram tomando uma proporção maior, né? Hoje a gente recebe gente do Brasil inteiro na nossa cabana aqui, né? Já recebemos gente de São Paulo, do Rio, de Minas, né? Aqui do Paraná, eu acho que de todas as regiões, né? Mato Grosso do Sul veio também, né? Um casal. Santa Catarina. Santa Catarina também. E aí o pessoal procura a gente no Airbnb, vem para cá, né? Fica aqui isolado, contato com a natureza, fazem as caminhadas por aí, tomam banho de rio. E aí o legal é que a gente acaba criando uma comunidade em volta, né? Que acho que talvez isso seja a grande diferença de acolhimento na nossa casa, né? As pessoas vêm e partilham do nosso dia a dia, né? Com o crescimento da procura pela cabana, em breve a propriedade deve fazer parte de uma das rotas rurais do estado, com o apoio de entidades ligadas ao turismo. Além do espaço para hospedagem, os quitutes artesanais, como os queijos e os doces, agregam ainda mais valor à experiência. E esse café da manhã especial faz parte também aqui, né, da cabana, de quem se hospeda. E hoje vocês fazem parte da rota do turismo aqui da região, como que é? Isso, então tem uma iniciativa, né, da Detour, junto com outros órgãos, né, que promovem o turismo na região. A Rota do Mel, né, a gente está associado à Detour e nós vamos poder receber também os turistas que vierem para fazer essa rota dentro do circuito, né.
Então aqui é mais ou menos uma prévia do que a gente pretende oferecer para o pessoal que vai vir, né? Então, quem vem para cá tem acesso a todas essas coisas e a partir agora da Rota do Mel, a gente também vai receber grupos aqui para um café, né? Para conhecer e dar uma caminhada por aí. E qual que é a importância para vocês dessa iniciativa e ter esse apoio de fora também, né? Eu considero como uma coisa essencial, porque aqui na região, embora a gente seja uma região rural, mas o turismo rural está sendo desenvolvido agora. A gente sempre teve uma coisa muito mais ligada ao agrobusiness e tal, né? Turismo de produção, né? Uma coisa um pouco maior, assim, né? Agora, tipo, agricultura familiar, pequenas propriedades, é o movimento que está acontecendo, né? Então, a gente está também aprendendo e desenvolvendo junto. E aí, união faz a força, né? Então, acho que vai ser uma boa oportunidade para a gente ter uma maior visibilidade, ampliar também o nosso leque de contatos e tal, né? E fortalecer esse movimento para que outras pessoas que têm sítios também e que às vezes não sabem muito bem o que fazer para conseguir uma renda extra ou até mesmo mudar um pouco o foco, né? Vai poder conversar com a gente aqui, vir ver o que a gente está fazendo O que já acontece, né? Tem cursos do Sindicato Rural, por exemplo, que incentivam bastante isso. Quando a gente começou há 2 anos, era um que outro lugar que você ouvia falar, tem uma hospedagem, você consegue visitar algum lugar. Hoje já são vários, Já são vários, então, né? Vem crescendo bastante. São tantos que a gente agora consegue pensar numa rota, né? Visitando esses lugares. Antes não tinha como ter rota porque as coisas não estavam acontecendo, né? Nós conferimos a reportagem que traz um exemplo de turismo rural aqui na nossa região e aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto. E para isso recebemos Carlos Eduardo da Silva, presidente da ADETUR Oeste. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. E também a Ivonete Piccoli, secretária de Desenvolvimento Econômico de Cascavel. Bom dia, Ivonete. Bom dia. A gente tem acompanhado a potência que o turismo rural tem tido para a nossa região e várias ações vêm sido pensadas, né, para que essa atividade evolua cada vez mais. Vocês estão à frente aí também de projetos muito legais que a gente está acompanhando, né? O que a gente pode trazer aqui como exemplo dessa potência do turismo rural nesse momento que a gente está passando agora? Bom, eu acredito que são as várias rotas que nós estamos conseguindo desenvolver, né, com produtores em propriedades pequenas, em que isso vai agregar valor ainda mais para... Eles já às vezes produzem alguma coisa e com isso a gente consegue também alavancar essa produção deles, criar mais valor. E, às vezes propriedades pequenas conseguem complementar, né, essa renda através do turismo rural. E a forma também como hoje nós, agentes de desenvolvimento, agentes públicos, nós podemos contribuir com tudo isso, né? A forma como nós temos pensado essa visão de futuro do turismo, não só para o nosso município, mas para o nosso território, para a nossa região, valorizando cada vez mais as riquezas do Oeste. Então, a partir da capacitação desses esses produtores rurais, de forma que eles possam ver nas suas propriedades a riqueza que eles já possuem, a ponto de ser explorada para a visitação e experiência dos visitantes. Quando a gente fala de turismo, uma série de ações podem ser pensadas, né, para proporcionar turismo nas propriedades. O Tiago, com o Rancho Cabeça de Vaca, foi um exemplo que a gente viu e que ele agregou ainda mais valor à produção dele, né? Vocês também acompanharam esse processo dele? Sim, a gente acabou ouvindo falar, né, de alguém que tinha uma cabana no meio do nada, assim, no mato. E quando a gente foi ver, a gente fica encantado com a paisagem e ele ter feito aquilo tudo, né, ele com as próprias mãos. Então, isso também é uma coisa que o turismo traz, que é interessante. Ele traz uma história, né? Ele traz algo que você quer ouvir, quer escutar. E claro que depois que ele passou pelas capacitações, ele conseguiu ainda mais, né, focar no que ele gostaria lá. E hoje já é um sucesso e a gente gosta muito, né, quando as coisas funcionam assim, que demonstram que mesmo com uma propriedade pequena, com algo simples, é possível encantar as pessoas a ponto de elas quererem vir visitar e ficar lá, né? E essa conexão que tudo isso proporciona nos grupos de trabalho, eles mesmos tiveram a possibilidade de criar tudo isso, compartilhar da experiência deles com outras pessoas de outras propriedades e que se viram inspiradas para seguir o mesmo caminho, de poder fazer diferente com aquilo que já tem.
Então isso também é bacana e é uma das formas que a gente encontra através das nossas reuniões de trabalho, do planejamento, das parcerias entre as instituições governamentais e não governamentais, de fomentar a economia através do turismo. Eu vou fazer uma pergunta para o colega Dom Carlos. Dom Carlos, eu tenho uma propriedade, Sim. Ela não tem um riacho, ela não tem uma cachoeira, eu posso explorar ela como ecoturismo? Como que eu faço para fazer isso? Sim, né? A gente costuma falar que o turismo é essa história. Às vezes tem um prato típico que é muito distinto, que é da sua família, e por que não, às vezes, você tem lá um bosque com árvores e uma casinha que às vezes foi construída que tem uma história. Por que não reunir, assim como a gente faz com amigos, para contar essa história, né? Então as pessoas, elas se ligam ao turismo não só pela beleza do que elas estão vendo, mas pelo aquilo que elas escutam, que elas sentem. É isso que a gente tem que levar em consideração sempre, né? Então, vocês mesmos, a gente lembra, né? Não era tão bom quando alguém falava assim, eu vou contar uma história para você. Quer dizer, isso mexe com os nossos sentimentos, com a nossa memória afetiva, né? Então, sim, é possível sim, desde que se tenha algo interessante para mostrar, né? Mesmo que não seja um atrativo natural. Nós estávamos conversando aqui nos bastidores, você citou um caso muito interessante de uma propriedade que não chega até um alqueire, 1 hectare, e está tendo um rendimento bom. Você poderia transferir isso para o nosso... Sim, a gente tem uma propriedade de Sede Alvorada, da Trilha de Queijos e Vinhos, da Josi, o sítio Refúgio na Mata, né? Então ela tem menos de um alqueire e a gente consegue gerar assim, um valor bem expressivo para ela, sabe, em faturamento, de uma propriedade que ela não produz muita coisa, né? Ela tem uma parte que é produtiva, que é do pai que cuida, e ela cuida dessa parte, de menos de um alqueire. E a gente conseguiu aí nesses últimos anos, pelo menos, gerar uma renda ali de uns 60 mil reais dentro dessa propriedade, que não seria gerado se não fosse turismo. Então eu gosto de trazer números para as pessoas verem que é possível, né? O ecoturismo, ele é uma tendência a crescer. Como você está sentindo isso na nossa região oeste do Paraná? A gente tem uma beleza que é fantástica, né? Eu já comentei em algumas outras situações, a gente viaja às vezes e quando a gente olha para a janela, depois de ter gastado muito dinheiro e muito tempo para chegar nesses lugares, que a gente está em um lugar que talvez não seja nem tão bonito quanto é aqui. Mas qual que é a diferença? A gente está já acostumado com as nossas paisagens, então a gente às vezes não consegue ver o quão belo é, né? Então, por isso, assim, a gente está numa crescente muito grande, principalmente depois desses últimos eventos que a gente teve que ficar mais restrito, né, a nossa localidade. As pessoas acho que abriram o seu olhar para ver o quanto a nossa cidade é bonita. E quando você dá uma chance para Cascavel, para as riquezas que nós temos aqui no Oeste, não só Cascavel, mas a nossa região, você é fisgado de uma forma que você daí não tem mais como escapar. Ivonete, a gente tem nessa semana, né, no dia 27, o primeiro Congresso de Turismo Riquezas do Oeste. Temos a programação. Esse é um evento que foi planejado, muito pensado para que o turismo possa ser ampliado cada vez mais para quem tem essa curiosidade, vontade de conhecer, né? Vamos falar um pouquinho sobre a programação que está cheia de atrações aí, né? Eu costumo dizer que a gente não dá valor àquilo que a gente não conhece. Então, o conhecimento, ele é o nosso foco através desse evento, do congresso, poder trazer profissionais que possam compartilhar do seu conhecimento e capacitar um público que possa realmente ver no turismo e ter uma outra visão, uma outra experiência. Então, o nosso foco tem a ver com essa partilha de conhecimento. Alguns dos exemplos, né, das palestras que nós vamos ter durante o Congresso: regionalização do turismo no Paraná, turismo religioso na Terra dos Pinheirais, o turismo rural no desenvolvimento dentro das atividades da agricultura familiar, que são exemplos aí que a gente tem conversado, né? A agricultura familiar também vem como uma maneira de demonstrar o turismo de experiência, como você trazido, né? Você trouxe pra gente aí, Carlos, uma experiência que vocês vivenciaram esses dias no interior aqui de Cascavel. A gente às vezes se surpreende com o que as pessoas querem ver numa propriedade, né? A gente tinha a Trilha Moabil, que já é uma experiência de cervejas artesanais. Então as pessoas fazem uma pequena trilha e depois podem fazer degustação de cerveja. E havia uma parte de ordenha e a gente resolveu mostrar para as pessoas, né? E elas se encantaram, porque assim, é algo tão distante para elas hoje, né? Mas às vezes para a gente que teve familiares que vieram do sítio e tudo mais, mas é ordenha, né? Mas hoje já é distante, porque a gente já tem uma cidade que já é muito grande e as pessoas acabaram se distanciando dessas coisas do campo. Então é uma experiência que você vê, né? É uma coisa simples, mas que chama atenção. E aí eu vou voltar a falar um pouquinho da programação, né, do evento.
Falando então um pouco sobre formalização de registro de estabelecimento de bebidas. Para que as pessoas que têm vontade de realizar ações de turismo, eles podem passar por formações em parceria com o Senar, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também está atenta a isso, né, Ivonete? Exatamente. O nosso Conselho de Turismo, eu gosto de chamar de um organismo que funciona, né, através de uma conexão muito grande entre cada entidade que contribui para que o turismo de fato aconteça no município. E nós temos possibilitado esse acesso. Então, para o produtor que está nos assistindo, que tem um interesse, às vezes tem a dúvida, um bom caminho é essa conexão com a nossa secretaria, com a própria ADETUR, buscar estar a par de tudo que está acontecendo para que ele seja, quem sabe aí, a nossa próxima experiência, né? A nossa próxima propriedade a receber visitação. Então isso é bem importante, e o nosso conselho, ele acaba sendo, o Carlos mesmo é nosso membro da mesa diretiva, é um conselho bastante atuante e contribui para que tudo isso aconteça. Muito bem. O Carlos também vai ser um dos palestrantes para falar de um case, né, que a gente trouxe aqui, o da Oma Beer, inclusive a Graciele, que já esteve aqui conosco no programa, ela também tem a propriedade rural dela, e vocês vão comentar um pouquinho sobre isso durante o congresso. A ideia é mostrar realmente algo que, na prática, né, porque às vezes a gente fica muito no discurso e as pessoas acham que para acreditar, né, tem muito o pessoal do Tomé lá, que eles têm que ver alguma coisa para eles crerem, né. Então a gente quis trazer também para o Congresso esses cases de coisas que já estão funcionando. E não estão funcionando lá em outra cidade, estão funcionando aqui, em Cascavel. Então eu acho que é um incentivo para as pessoas da região né, buscarem. E a gente está num momento, como a secretária falava, que tudo está convergindo para que as coisas deem certo, né? Então nós temos uma prefeitura que está com uma diretoria de turismo que tem nos dado muito apoio. A ADETUR também focada nisso. O Contur todo reunido, né? Todos os meses a gente se reúne para votar, verificar como a gente pode melhorar isso. Então, aproveitem essa oportunidade agora, né? Tá tudo funcionando e tudo vai dar certo. Muito bem. Professor Celso, mais alguma questão? Não, tranquilo. E eu acho que a gente, a partir de agora, precisa também começar a aproveitar todas essas belezas, belezas do turismo rural aqui da nossa região. Caminho, né? Vamos também acompanhar as ações do Congresso. E para a gente relembrar para quem está em casa, para participar do Congresso, como que faz e quando que vai ser? Vai ser na próxima semana, a partir do dia 27. Então, dia 27 nós vamos ter as palestras, no dia 28 algumas visitas técnicas separadas, né? Então, basta entrar no Instagram da ADETUR, que é ADETUR Oeste, e aí lá vai ter um formulário para fazer a sua inscrição. Então, dia 27 e dia 28, primeiro Congresso de Turismo Rural Riquezas do Oeste, e a gente vai poder ter uma programação completa aí. E mais alguma questão que vocês querem trazer aqui para quem está nos acompanhando? Bom, despertar o interesse, porque eventualmente assim, se você, eu vou falar especialmente para a audiência de vocês, se você ama a sua propriedade, tenha certeza que mais alguém pode vir amá-la também através de uma visitação, de uma experiência. Então, às vezes, se você tem dúvida se esse congresso é para você ou não, vai lá e experimenta. Muito bem. Só relembrando também, no dia 28, né, na quarta-feira, tem visita? Tem, a gente vai visitar logo de manhã a Rota do Queijo, que fica em Toledo, e depois a Trilha de Queijos e Vinhos, que fica em Sede Alvorada, aqui em Cascavel. O valor para participar dessas visitas? Os valores vão estar no site, ok, né? E aí, mas é algo bem acessível, nada fora assim do comum. Muito bem. Pessoal, muito obrigada pela participação aqui de vocês com a gente, e vamos continuar acompanhando todas as ações, né, professor? Correto. Muito bem, pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado.